A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, orando em comunhão, crendo que o nosso Deus está pertinho para nos dar vitória, né? E Deus, ele tem uma palavra de conforto para você nesta manhã. Deus tem resposta para você através da palavra dele. E nós vamos meditar que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45 a seguir, que tem por título Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali armaram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam falar que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Senhor, obrigada pela tua palavra, graças eu te dou, em nome de Jesus. Irmão, que palavra maravilhosa, onde fala sobre os milagres de Jesus, o poder de Jesus, né? Jesus também era um homem de oração, porque logo no começo a gente vê aqui no versículo 46, que o Senhor está dizendo assim: tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Assim que o Senhor despediu aquela multidão, ele foi fazer o que? Orar. Jesus era um homem de oração, porque a oração, irmão, ela é o contato direto com Deus, e o Senhor estava sempre ali falando com o Pai, orando, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pelo povo, tendo a comunhão para poder trazer seus sermões, né? E que o milagre fosse completo. Irmão, Jesus, ele é maravilhoso. Ele se compadecia das multidões, do povo. Jesus é um exemplo a ser seguido. Nós temos que procurar ser como mestre, ter compaixão uns pelos outros, ser de oração, buscar a presença do Pai, ter temor na nossa vida. A Bíblia diz que aqui o barco dos discípulos já estava no alto mar. Estava o que, irmão? Estava tendo um vento que soprava contra eles. Os discípulos também estavam com medo, rimando ali. Aquela dificuldade, Jesus não estava no barco, né? Mas a Bíblia diz que ali, no meio daquela alta madrugada, eles viram Jesus andando sobre o mar, em cima das águas, porém ficaram com medo, não reconheceram Jesus, né? Quantas das vezes, irmãos, o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por ele estar conosco, não pense que você não vai passar por tempestade, por dificuldade. Não, você vai passar, mas Jesus estará contigo para te dar a vitória. E em muitas das vezes você não vai, louvado seja o nome do Senhor, sentir a presença de Deus como você gostaria de sentir, mas o Senhor sempre vai estar por perto para dar a vitória. Assim como ele deu vitória para os discípulos. Porque quando eles avistaram ali, pensaram: é um fantasma. Jesus disse: não tema, sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro pediu para que, se fosse realmente o Senhor, que o Senhor ordenasse que ele fosse ali também. E a Bíblia diz que o Senhor ordenou: venha. Pedro foi, ele foi corajoso. Muitos podem criticar, mas Pedro teve coragem de ir. E a Bíblia diz que quando ele olhou para o vento, né, para as águas ali do mar, ele sentiu medo e começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, confiando ali, irmão, ele estava seguindo. Mas a partir do momento que ele parou de olhar para o mestre, olhou para as águas, irmão, ele começou a afundar. Mas ele clamando ali, Jesus segurou nas mãos dele e o resgatou. E eles subiram no barco, e quando entraram, a Bíblia diz que ali, irmão, o vento acalmou, o mar quietou, né? E todos ficaram aqui atônitos, perturbados. A Bíblia diz que eles ainda não tinham compreendido os milagres dos pães, né? A qual Jesus havia multiplicado.
porque o coração ainda estava endurecido. Irmãos, quantos está com o coração endurecido ainda? Tem visto a glória de Deus, né? Grandes coisas, mas porém o coração está endurecido. Por isso que nós temos que orar e pedir ao Senhor para amolecer o nosso coração, para nos dar um coração com entendimento, um coração capaz de compreender as coisas do Senhor. Que o nosso coração não venha ficar endurecido, irmãos, porque dia após dia Deus tem falado conosco. Deus tem realizado coisas grandiosas na nossa vida para o nome dele ser glorificado. E nós temos que crer para nós contemplarmos mais coisas. Não podemos ter o coração endurecido, né? Jesus, ele acalma a tempestade. Ele acalma esse vento que você está passando. Ele te dá a vitória, creia. Oh, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que assim que eles chegaram, né, em terra, todas as pessoas que estavam ali logo já foram atrás de Jesus. Para o quê? Para ser curados. E a Bíblia diz que ele suplicava que apenas tocasse na borda, né, do manto de Jesus, e eles eram curados. Olha que fé, irmão. No dia de hoje, né, o povo quer ver algo extraordinário, porque senão não crê que Deus faz. O povo ali, irmão, naquela época só pediu para apenas tocar na borda do manto de Jesus, porque eles criam que seriam curados. Quantas das vezes, irmão, Deus usa o profeta, o vaso, fala, vou te dar a vitória, né? Aí as pessoas não querem que o profeta faça uma oração diferente, uma oração com qual o profeta ali marcha, fala muitas línguas, para eles crer. E tem outros que nem crê ainda, que esperam algo sobrenatural. Irmão, nós temos que ter fé que Jesus ele faz, que apenas com a palavra dele o milagre acontece, que não vai precisar de grandes coisas sobrenaturais. Jesus, ele também trabalha na simplicidade, ele pode dar vitória, e se ele quiser fazer coisas sobrenaturais, ele vai fazer, porque ele é Deus, e há certos casos que o Senhor faz. Mas aqui o Senhor está nos ensinando a ter fé, que nós temos que ter fé em todo momento, independente se o Senhor vai fazer grandes coisas sobrenaturais ou se o Senhor vai agir na simplicidade. Nós precisamos ter fé e acreditar no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Você que se encontra enfermo, peça o Senhor para te curar, coloca a mão na tua enfermidade, né? Apresenta pessoas da tua família que precisa ser liberta. Quem sabe há vidas aí que tá no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. O Senhor quer libertar pessoas que estão no mundanismo, no engano do diabo, vivendo de maneira que não agrada a Deus. E o Senhor, ele pode libertar essa pessoa. Creia, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento de oração que nós colocamos, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, eu te louvo, Senhor, te dou graças, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Meu Deus, visita pessoas que estão enfermas neste momento. Toca na enfermidade dessa pessoa, cura, Jesus, liberta. Não sei se a enfermidade ela é física ou espiritual, mas o Senhor é médico dos médicos, o Senhor tudo pode. Visita esta mente, meu Pai, tira essa ansiedade. Senhor, liberta pessoas, meu Pai, quantos estão dependentes de remédios, quantos não conseguem dormir, Senhor. Meu Deus, dá paz a essa pessoa, liberta desses remédios controlados, liberta dessa enfermidade, trabalha no sangue, meu Deus, na mente, no coração. Pai querido, eu não sei se há vidas neste momento, mas o Senhor sabe, meu Pai. Vidas que se encontram endividadas, que o Senhor possa visitar neste momento, que o Senhor possa alcançar, Senhor, conceder vitória, abrir portas, conceder livramento, provisão, socorro, porque só o Senhor pode. Meu Deus, alcance vidas, meu Pai. Alcance pessoas com a tua provisão, Senhor. Envia o teu socorro para essa casa, envia o teu livramento, traz respostas às orações da tua serva, do teu servo. Meu Deus, apressa-te, Senhor, a nos dar a vitória. Peleja, aumenta a nossa fé, a nossa confiança, nos ensina a orar e buscar. Pai querido, Pai santo, que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Irmã Maria Quitéria, vai Deus alegrar o teu coração, toma posse da vitória. Glória a Deus. Irmã Janaína Dantas, Deus dá livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vidas que Deus está visitando. Louvado seja o nome santo deste Deus, a vidas que o Senhor está pelejando, toma posse da vitória. A vidas que Deus concede livramento, recebe em nome de Jesus o livramento da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vidas que Deus quebra laço de morte, receba a bênção, irmão, a vitória. Fique todos na paz do Senhor e tenha uma ótima quarta-feira em nome de Jesus.